Bom dia, boa tarde, boa noite, você que acompanha o site www.goldovale.com.br. Sou eu, Alex Vaz, o poeta da bola. Como vocês podem ver, estou aqui no Conventinho, campo de futebol aqui do meu lado, vocês vão ver a imagem. Nós estamos aqui na peneira, patrocinada pelo Chute Inicial Corinthians. E quem vai estar acompanhando essa peneira é o ex-jogador de futebol, Bruno Otávio, que é ex-jogador do Corinthians. Ele ainda pretende atuar profissionalmente ainda por outros campeonatos. Ele vai estar dando aqui uma palhinha, olhando os jogadores, ver que é aquele que tem futuro no futebol. Então nós vamos estar acompanhando, vocês vão ver aqui, ó, tem imagens aí do jogo. Então todos nós estamos aqui acompanhando e aquele negócio, né? Nós estamos aqui, ó, no campo, onde a gente pisa aqui. Criançada que joga futebol, a gente veio acompanhar, não fica indo só em estádio de Allianz Parque, não tem uns que só vai na onde fica engravatado, fica bem arrumado, não. Aqui nós vem aqui, ó, pisar no chão onde está a criançada jogando futebol, tá? Então assim, vocês vão acompanhar, ter uma ideia, vocês estão percebendo aí, ó, tem jogo de categoria 2005, 2004, tem jogo de categoria 2003, 2002. Nós estamos aqui para acompanhar essa criançada e saber como é que funciona, como é que começa o jogador, né? A gente acompanhando aqui, conversando com os técnicos que acompanham, eles já vão dando o toque, como é que chuta na bola. Você aí que quer virar um grande jogador de futebol, que acompanha nosso site, dá um pulinho lá no Chute Inicial Corinthians, fala com os técnicos, fala lá com o preparador e de repente você vai poder ter essa oportunidade de estar fazendo uma partida aqui numa peneira e está sendo observado por jogadores profissionais como o Bruno Otávio, que vai estar aqui com você. Você está vendo ali na tenda, a gente está vendo o técnico Márcio, né, que é o que acompanha essa garotada. Junto com eles você está vendo ali o Bruno Otávio, o Rodney também é jogador de futebol, que estão todos acompanhando. Você aí, pai de aluno, pai de garoto novo também, vai lá, liga lá para o Márcio, troca uma ideia, conversa com ele, acompanha aqui ó, o site, né, do Chute Inicial. Acompanha aí, dá uma força para o seu filho para ser um grande jogador de futebol. Estou aqui com Bruno Otávio, ex-jogador do Corinthians, que vai fazer um bate-papo com a gente aqui, contar a história dele sobre a participação dele na base do Corinthians, porque ele está aqui num evento especial para o Chute Inicial Corinthians, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar aqui. Valeu. Não sei se você sabe, esse aqui é um cumprimento que a gente faz, porque o site, né, qualquer hora do dia a pessoa pode acessar, por isso que a gente sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite. Bruno, eu vou começar com uma pergunta. Você jogou na base do Corinthians, hoje veio aqui ver a garotada do Chute Inicial. O que você pode falar da sua experiência, o que você viu aqui dessa criançada? Cara, foi uma grata surpresa, porque o nível técnico dos meninos aqui é totalmente diferenciado. A gente brinca que na nossa época, nessa idade, a gente corria atrás da bola. Né? A gente queria estar aquela muvuca em cima da bola. E aqui os meninos têm posicionamento tático, posicionamento técnico, né? O refinamento deles está muito legal. Então foi uma grata surpresa, muito legal estar aqui. Falando agora mais da sua experiência de jogador de futebol, você foi campeão brasileiro pelo Corinthians 2 vezes, 2005 e 2011. Dá para você falar um pouco dessa experiência de ser campeão por um time grande aqui de São Paulo, pelo time do seu coração também? Eu fiquei no Corinthians 14 anos, cheguei em 2008, saí em 2012. Corinthians, por ser um time grande, a gente tem a oportunidade de disputar títulos sempre, né? Então, na base, graças a Deus, a gente já teve bastante conquistas. No profissional, a gente conseguiu 2005, 2011 e 2008. Né? Teve a Série B também, que para nós jogadores foi importante também. Mais um Paulista 2009 também. Invicto, né? Agrega valor, né, no currículo. Com né? certeza. E assim, Corinthians não tem como se comparar. Uma torcida apaixonada, é um clube que é visto no mundo inteiro, né? Você tem uma referência do mundo inteiro. Eu saí de lá já fazem 2 anos e ainda o pessoal conhece como jogador do Corinthians. Passagem de Figueirense, Bahia. O torcedor baiano não conhece, mas o pessoal, mesmo o nome, fica muito vinculado ao clube do Corinthians. Então, foi uma grande oportunidade, um grande prazer. E essa experiência que você teve assim no Figueirense, no Bahia, que também são times grandes, disputam o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o que você pode falar dessas experiências sobre esses clubes? Para mim foi extremamente importante ter saído. Eu saí após a minha primeira lesão no joelho, primeira cirurgia. Infelizmente eu acabei machucando nos dois. No Figueirense foi muito rápido, fiquei 3 meses. Estava numa sequência boa também lá.
E no Bahia ainda a gente teve a oportunidade de subir, teve o acesso da Série B para A, né, que é depois de 10 anos que o Bahia estava na Série B e C. Foi muito legal também, são dois times grandes. Certo, com certeza. Com torcidas massa tão do apaixonadas Bahia, quanto, do Figueirense sim. já... A torcida no Nordeste é muito apaixonada também, assim, foi muito legal. Lá qualquer joguinho já tem 50, 60 mil, né? Isso que é legal, Foi né? recorde de público, né, na Série B. Então, assim, é muito bacana mesmo. E subir com um time desse, a festa... Andava de trio elétrico toda vez que a gente ganhava e chegava em Salvador. Então, assim, é muito legal. E assim, aqui a gente tem, né? Eu por ser corintiano, e a gente tem o colega nosso, Robson, né? Que apresenta junto com a gente o programa, que é palmeirense. Então aqui a gente sempre tem essa rivalidade Corinthians e Palmeiras, né? Lá na Bahia, Bahia e Vitória. O que você tem para falar dessa experiência, dessa rivalidade aqui, Corinthians e Palmeiras, Bahia e Vitória lá, Figueirense e Avaí? Como é que funciona essas rivalidades? Eu peguei... Bom, aqui no Corinthians e Palmeiras, graças a Deus, tem um retrospecto muito bom. Dificilmente... muito ou era vitória. empate ou era vitória do Corinthians. Então, tem boas lembranças de Corinthians e Palmeiras. Figueirense e Avaí eu peguei uma vez, a gente empatou. Também, assim, uma rivalidade muito bacana também. E o Bavi eu não peguei. Não chegou a jogar? Não consegui pegar ainda. O estadual eu cheguei depois, né? E depois no brasileiro estava em séries diferentes. Então, assim, mas eu assistia direto e, é o que você falou, a torcida nordestina é muito apaixonada também, então é muito bacana também. Infelizmente eu não peguei o Bavi, mas fico com as lembranças de Corinthians e Palmeiras, que foi bom. Tá, a gente sempre, antes, né, de a gente fazer esse bate-pronto aqui, a gente troca uma ideia antes, começa a saber sobre a história do jogador e tal. Eu vou tocar num assunto agora que vai mudar um pouco dessa questão de clube. Vou falar de técnico de futebol. Nós estamos passando por um momento aí que o Brasil foi goleado na Copa do Mundo, então se questionou muito a capacidade técnica dos técnicos brasileiros, né? E nós estamos aí com dois clubes de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, voltando a falar dos dois, sem um treinador ainda, né? A gente não sabe como é que vai ficar a situação desses clubes. E você, ao longo da sua carreira, você teve grandes treinadores. Você foi treinado pelo Mano, pelo Tite, pelo Passarella, pelo Antônio Lopes, Nelsinho Batista. Tem vários nomes aí. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência que você teve com cada um desses, se teve algum que te chamou a atenção nessa história aí. Vamos lá. Bom, a qualidade dos nossos treinadores, eu acho que assim, está sendo posta à prova à toa. São grandes treinadores, nós temos grandes treinadores, já foi provado isso. Eu acho que assim, o futebol brasileiro está passando por uma reciclagem e o jeito de se jogar está mudando, né? Então tem toda uma adaptação ainda, jogador novo com jogador experiente. Está tendo uma mescla que a torcida não tem paciência de esperar. Talvez está tentando se adaptar a calendário. No Brasil se joga muito também. Chega no final de temporada, os jogadores já estão exaustos de viagens. O Brasil é muito grande, então você sai de um hotel direto para outro, você põe 3 competições ao mesmo tempo. Então talvez para a torcida e imprensa não seja legal, mas diminuir um pouco os jogos para ter um pouco mais de qualidade. Tem muita coisa ainda que precisa ser readaptada, eu acredito. Enquanto isso, os treinadores vão sofrendo. Então, eu tô falando isso porque eu sou um corintiano apaixonado e sempre acompanho os jogos do Corinthians. O que eu percebo? Você é um garoto, né? Eu falo garoto porque eu ainda sou mais velho que você. A gente sempre fala assim que falta às vezes pro Corinthians, principalmente, que é o que a gente está falando, dar mais oportunidade aos jogadores da base. Eu percebo que você sofreu um pouco com isso, entendeu? Você foi um jogador que talvez tenha um problema de você ter tido uma lesão grave no joelho, que isso, quer queira, quer não, afeta a carreira do jogador. Mas eu sinto falta do Corinthians hoje dar mais oportunidades para os jogadores da base. E eu gostaria que você falasse um pouco mais, a gente trocou uma ideia e parece que você teve uma experiência com o técnico Passarella, que parece que foi um treinador que foi um dos poucos que deram uma atenção para a base. Na verdade, sim, o Passarella, ele foi uma surpresa muito boa. É um treinador, né, a gente não conhecia, apenas por nome e tal, mas o trabalho dele foi muito gratificante para o grupo do Corinthians. Ele não teve muito tempo, né, no clube, não teve a oportunidade de ficar muito tempo, coisa do futebol brasileiro, mas ele era um treinador que trabalhava muito o refinamento do jogador. Então, assim, a gente se sentia muito seguro,
né, vindo da base, de saber que a qualquer momento que precisasse, a gente estava pronto para jogar. E ele era um treinador que tirava isso dos jogadores. É raro isso, né? Infelizmente, hoje o treinador no Brasil ele é cobrado por resultado. E se ele não traz resultado logo, é mandado embora. Então também eu acho que por isso que não está se dando tanta chance para a base. A base você precisa refinar ela e colocar no momento certo. Infelizmente eles não têm tempo de colocar os meninos nisso. Então também precisa ser pensado esse fator de dar tempo para o treinador colocar os meninos. Senão, tá como certo. que vai fazer? A gente teve alguns jogadores, especificamente do Corinthians, né, que estouraram, né? Nós temos exemplos assim do Kleber, que hoje, até pouco tempo atrás, jogava pelo Internacional de Porto Alegre, né? Nós temos o caso do William, que jogou a Copa do Mundo pela seleção, do Gil, que infelizmente estourou e logo teve uma caída, o Jô, que até agora há pouco tempo também jogou a Copa do Mundo. Nós temos o caso do Índio, que foi campeão mundial pelo Corinthians, né? Naquele timão lá do Luizão, do Edilson, o Edu Gaspar, que hoje é gerente de futebol. Tem agora o Maicon, que está surgindo. Eu gostaria que você falasse um pouco da experiência que você teve com alguns jogadores que conseguiram alcançar aí, conseguiram chegar ao profissional jogando futebol. Porque a gente às vezes fala de 1, 2, mas a gente tem 1 milhão de jogadores ali tentando chegar no profissional e não consegue, né? Na verdade, são poucos que conseguem isso. Bom, minha experiência vem desde a época de Marcelinho, Vampeta, Rincon, Luizão. Eu tive o prazer de jogar com essas feras e passou por Teves, Mascherano, Ricardinho, Nilmar. Então assim, eu peguei muita gente boa. A minha época de base, todo mundo conseguiu chegar ao profissional. Todo mundo teve esse prazer. Espalhou, cada um foi para o seu canto, tudo. Mas esses feras da bola, né, esses ídolos, ajudaram muito a nossa formação. E hoje o Maicon está tendo a oportunidade de jogar com o Guerreiro, com tantos jogadores bons. Eu acredito que assim, logo, um pouco mais para frente, mais jogadores vão vir, mais jogadores de talento. Você tem o Newton e o Everton hoje campeões brasileiros pelo Cruzeiro. Eu estava tentando lembrar que a gente conversou sobre os dois, né? Você tem hoje um Bobô, que está jogando na Turquia e virou rei lá. O Elton, que é um meia habilidoso, também teve poucas chances aqui e hoje é rei na Arábia. Tem o Everton também, o Everton é da sua época, né, que veio pro Palmeiras depois, jogou um tempo depois no Palmeiras, depois que voltou do exterior. Sim, Isso, sim. Ele jogou com você também, né? Eu peguei ele saindo e depois quando ele voltou, pouco tempo também. Peguei. São muitos jogadores talentosos que passaram e hoje, infelizmente, por um motivo ou outro, eles tiveram que sair e fizeram a sua vida independente. Certo. Ô Bruno, agora para finalizar então, eu gostaria que você falasse um pouco para essa criançada o que eles têm que fazer para chegar no nível que você chegou, chegar num time grande, disputar grandes jogos, ser um bom atleta, questão física, e também falar um pouco do projeto que você tem também com outros jogadores, que você também está fazendo parte dessa... você virou uma espécie de olheiro também, né? Você está em busca de novos talentos aí para poder dar esse apoio que sempre é necessário para os jogadores. Tá, legal. Quando eu era da base, um dos meus treinadores, ele mandou uma mensagem assim: para ser jogador você precisa ter o talento natural que muitos brasileiros têm, o treinador gostar de você e você nunca se machucar. Eu nessa tive muito azar. Tem sorte, né? Então tem o fator sorte. Então, assim, o futebol tem dessas coisas e realmente tem muito dessas coisas. A molecada já começa numa escolinha, no chute inicial, hoje aqui do Corinthians Taubaté. Você já tem a base, o fundamento do futebol. Isso já é o primeiro passo e muito importante. Você se diferencia nesse setor. Depois, uma sequência, tem a oportunidade. Nem todos conseguem ter a oportunidade. Muito jogador bom fica pelo meio do caminho porque não teve essa oportunidade. E depois vem um pouco da sorte de ir bem no jogo certo, ter aquela pessoa certa te olhando. Então, esse é o futebol do Brasil. Cortando a gente pode até dizer, por exemplo, dos casos do Elias e do Liedson, né, que são dois jogadores que quase não deram. Começaram certo, tarde, entendeu? O Liedson ainda, eu peguei ele também, ele falou que ele era, acho que, guardador de supermercado. Ele trabalhava no supermercado. Com 21 anos, então assim, ele foi uma exceção que, infelizmente, poucos jogadores no Brasil vão ter uma carreira igual a dele. E emendando no meu projeto, chama BRA Esportes, a gente fica em Jundiaí.
E nós estamos emendando, formando, a gente chama de atletas estudantes. Certo. Porque a gente emenda a formação acadêmica com o futebol. Esse BRA Esportes tem um site? Tem um site, BRA então Esportes. Coloca pra gente aqui depois, tá, ô Pombagira? Coloca pra gente aí pra criançada acessar. braesportes.com.br, tem Facebook, tem todas as redes sociais. A gente oferece bolsa de estudos a meninos de 14 a 22 anos, bolsa de estudos para os Estados Unidos. A gente tem um programa que nós damos treinamento, acompanhamento no inglês. Então, assim, a gente tem a formação acadêmica tão importante quanto o futebol. O futebol vai servir para ele pagar né, a tua formação acadêmica. Certo. Então, é um perfil de jogador diferente. É mais ou menos como fazem lá com o futebol americano, né? O jogador mesmo... vai pro esporte e atuando ele pela vai faculdade. ter que ser um cidadão correto. Ele não vai, o estudo, que eu acho que a princípio, a educação né, é o princípio da formação de uma pessoa. Então, através do futebol, que é o que o brasileiro gosta, ele vai ter no mínimo 4 anos de futebol num nível altíssimo, que é Estados Unidos. Todas as academias universitárias e high schools têm um centro de treinamento muito bom, um estádio que vive cheio e um futebol nos Estados Unidos que vem crescendo muito. Né? E se ele não virar o jogador, porque lá é por meritocracia, né, ele é ranqueado. Se ele não virar, no mínimo ele vai ter uma formação acadêmica muito boa, um currículo no inglês fluente, tudo. Certo. Então é uma alternativa. Se ele não vingar no esporte, jogador, ele vai ser um bom profissional numa outra área. Com certeza ele vai ter a sua... Né? Isso. Então assim, é um projeto que eu particularmente não queria mexer com futebol, mas esse é um projeto que me atraiu muita atenção e tenho certeza que tem muito futuro. É um projeto novo no Brasil, mas é um projeto com muito futuro. Bruno, eu já tinha falado meio para finalizar, mas vou emendar com uma outra pergunta. E projetos futuros aí? Pretende jogar bola? Como é que está? Contatos para jogar bola? Vai disputar algum campeonato? Como é que está isso? Então, esse ano eu realmente tirei o ano para botar em prática a BRA, para entrar junto e entrar focado nela. Começo a receber convites agora para o estadual, talvez eu dispute algum estadual ainda, não vou descartar. Mantendo paralelo a BRA, que eu acho que é um projeto que tem futuro. Então, vamos ver. Ainda, você é novo ainda, né? 29 anos. Realmente, a parte de lesão atrapalha, mancha um pouco a minha carreira. Mas o joelho agora tá bom? Tá bom, há muito tempo. Minha última cirurgia foi em 2010, então tá. Eu tô bem, fisicamente também estou bem, continuei treinando. Aí Taubaté, ó, tem um bom jogador aqui, vamos fazer força para trazer o Bruno aí para jogar pra gente. É o que a gente falou, sendo um clube sério, os dois cumprindo a sua parte no contrato, eu acho totalmente válido, acho que ainda tem uma lenha para gastar ainda. Tá certo. Gente, então, estou agradecendo aqui, Bruno, prazer aqui fazer a entrevista com a gente, tá? Um bom dia, boa tarde ao pessoal que acompanha o site www.goldovale.com.br. Alex Vaz, o poeta da bola, com vocês. Bem, gente, é isso, né? Alex Vaz, o poeta da bola, de novo aqui. Vocês acompanharam a entrevista que nós fizemos com o Bruno Otávio, um cara muito gente boa, falou muita coisa que você, jogador novo, que pretende ser profissional, né? O que tem que fazer, cuidar do físico, cuidar da mente, observar o que o treinador fala para você, certo? Porque a gente sempre fala para as crianças, né, gente? Siga o conselho dos adultos, gente, né? Se você quer ser um grande jogador, o jogador tem uma carreira curta, né? Aí, no máximo 20 anos. O Rogério Ceni, Zé Roberto são exceções. Então você tem que pensar, para ser um jogador de futebol de longa data, tem que se preservar, tem que cuidar do físico, tem que dormir bem, não pode ficar indo para as nights toda hora, né? Então, é um conselho que a gente dá para você, né? O Bruno Otávio falou tudo aqui para vocês. Eu me despeço desejando uma boa sorte e que você, futuro jogador de futebol, venha conhecer o Chute Inicial Corinthians e ser um grande jogador. Alex Vaz, o poeta da bola, com vocês.